Fala galera, e True Detective voltou finalmente depois de praticamente 4 anos da estreia da sua terceira temporada. Chegamos agora à Terra Noturna, quarta temporada, que tem uma grande diferença já em relação à maneira como está sendo conduzidas as coisas. Antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Estamos começando aqui nossa saga, que vai permear essas próximas aqui 5 semanas que a gente vai ter pela frente, nos 6 episódios completos aqui da quarta temporada. Terra Noturna chegando agora com a Issa Lopes como a showrunner no lugar do Nick Pizzolatto, né? E aqui já tem algumas mudanças que são, assim, ó, claras já, que já tinha ficado, inclusive, claro, quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões, tá? Da galera norte-americana lá, dos críticos norte-americanos, o vídeo que tá liberado aqui no canal também, já praticamente 2 semanas aqui, porque as críticas lá fora, elas saíram já logo depois ali da virada do ano. E preparando muito para a estreia que teve, né, no dia de hoje, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto, né, ao redor do mundo, tudo mais pela HBO. E galera, tem algumas coisas nessa estreia já, nesse episódio piloto aqui de quarta temporada, que é engraçado, assim, porque elas ressoam muito com características que fizeram, né, True Detective ser conhecida na sua estreia lá atrás, com o Matthew McConaughey e tudo mais, entendeu? Com o de Harrison, a gente não pode esquecer, cara, de quando funcionou a química daquela dupla lá e tudo mais, mas com esses fatores além do que está por trás dos assassinatos e do que está acontecendo, digamos assim, né? Que são esses fatores todos, digamos assim, do oculto, digamos, né? Digamos do macabro, da maneira como quiser falar, assim. E aqui nessa estreia já fica muito claro que Terra Noturna, também aproveitando muito, né, o contexto onde essa história está sendo, né, executada, onde está acontecendo realmente a narrativa, vai usar. Inclusive, né, nessa questão toda de estar naquele momento onde não tem a luminosidade, né? A gente está vivendo naquela parte noturna que tem um grande período de tempo. Não lembro exatamente se são 28 dias ou se é um pouquinho mais, assim. Mas a gente estava vivendo aquele momento onde a gente vai ficar nessa escuridão pelo tempo por completo, assim. Que também remete, né, a uma força muito grande, assim, para por que que esses eventos estão acontecendo nesse momento, né? É uma coisa bastante curiosa, assim. Só que, querendo ou não, né, esses fatores aqui remontam muito à primeira temporada e tudo mais. Só que também, assim, né? True Detective é uma série que teve mudanças, diferenças na sua trajetória, na maneira como a narrativa estava acontecendo. Muito disso que eu tô falando que me remete a elementos lá da primeira temporada, mudou por completo na segunda, voltou a ter alguns elementos na terceira, e agora na quarta abraça, só que ela abraça de uma maneira completamente diferente, assim. Por quê? Porque tem muita construção de personagem nesse primeiro episódio aqui. Mas muita. Muito mais até do que ficar já colocando algumas informações em relação ao que está acontecendo por trás. Ele te instiga, né? Porque tu tem, querendo ou não, assim, nesse episódio piloto, o quê? Pô, tu tem a Denver, tu tem a Navarro, tu tem ali o pai e o filho. Eu tô aqui com a minha cola aqui porque ainda não consegui decorar todos os nomes, né? Tu tem o Hank Prior, tem o Peter Prior, né? O pai e o filho ali que trabalham na delegacia junto com a Denver. E além dos outros personagens que vão aparecendo ali que tu entende que vão ter uma importância, por exemplo, assim, a Armanda Navarro, a filha da Denver. Tu já entendeu que, inclusive, galera, logo após o episódio já passou, já deve estar liberado em todas as redes sociais da HBO, quem não viu já confere, né? Aquele grande trailer que tem, que já virou um costume das grandes emissoras e tudo mais, né, fazerem e liberarem logo após a estreia do primeiro episódio. Cara, um grande trailer ali, não do segundo episódio, entendeu? Ele não é ali, tipo, um preview do segundo episódio, ele é um preview do que tu vai ver daqui pra frente, né? Então já mostra muita coisa da trama ali pra gente ir esmiuçando do segundo até o sexto episódio. Já tem muitas coisas ali que são colocadas que é muito massa de ver, assim. E óbvio que tem trocentas informações que vão surgir nesse grande quebra-cabeça que a gente vai ter que montar junto com a Demers, com a Navarro, daqui pra frente, entendeu? Mas muitas informações. Então, assim, além desse episódio aqui, ele instigar da maneira como ele tem que instigar e brincar muito com essa parte, né, do entrar na evocação toda do macabro, do oculto, do que está acontecendo por trás ali desse tal mundo espiritual todo, que a gente vê muito bem representado já pela personagem da Rose, né, nesse primeiro episódio aqui. Cara, ele se preocupa demais em fundamentar um pé grande na realidade com como que vai colocar essas personagens ali, e daí vamos pegar muito a nossa dupla protagonista, né, Denver e Navarro,
nesse mundo real, digamos assim, para poder cada vez mais ir quebrando esse mundo real quando, né, as coisas começarem a vir com informações e esses desencontros e tudo mais, e tu entrar realmente nesse mundo mais do espiritual, do macabro e do oculto e tudo mais. Então, eu gostei muito de como que ele não tá forçado, ele não tá até com um ritmo pausado, ele tá desenvolvendo o personagem. Ele tá apresentando ali elementos, tanto da Danvers quanto da Navarro, com acontecimentos, né? E esses acontecimentos são extremamente cotidianos. E esse pé na realidade é uma coisa fundamental para deixar com mais força ainda quando o cotidiano vai ser quebrado, né? Porque ele já começa a ser quebrado muito com aquela conversa toda que tem, né? No momento que a Navarro conversa ali com a Rose no momento final já, quando tem a descoberta, né, dos corpos não, né, os corpos estão literalmente, cara, enterrados ali no gelo, né, com apenas a cabeça e algum membro, alguma outra coisa ali colocada para fora, pô, dos cientistas todos do algo que acontece lá naquele momento do prólogo do episódio, né, e eu gosto, cara, do quanto que isso vai ser importante para elementos que virão para frente, né? O quanto que as vidas pessoais, cotidianas das duas protagonistas, pois, por elas já terem tantos problemas e carregarem consequências desses problemas de coisas que aconteceram nas suas vidas, tem essa grande perda da Danvers, né, que é ali mencionado, mas não comentado porque existe a dor, né, junto dela com a filha, do que aconteceu, né, com provavelmente, né, o marido da Danvers, o pai, né, ali, e também do que aconteceu para Navarro ser, né, alguém que não é só por causa do assassinato da Anne que ela ficou daquela maneira lá. O que é aquela maneira lá? Dela ser alguém tão insensível em relação a essa violência doméstica, violência realizada com as mulheres, existe algo que ela já carrega. E acredito muito que esse algo que ela carrega já ficou com sinais apresentados nesse episódio aqui, que a gente vai ver apresentado daqui pra frente. Para deixar tudo isso mais forte, ou seja, as consequências que as duas personagens têm, né, já colocadas nesse episódio piloto aqui, mostram que o drama é fundamental para esse desenvolvimento do personagem, esse pé do cotidiano é fundamental para deixar tudo mais forte, para no momento que entrar fortemente o que existe por trás, né, de novo, cara, do sombrio, do macabro, do culto, do tal do mundo espiritual, né, que fica muito mais centrado nesse momento aqui com o personagem da Rose, por exemplo, ali. E as perguntas, cara, elas existem sem parar nesse episódio aqui, né? Porque não adianta. Existe essa ligação do caso aberto, é mais uma consequência que tem ali para a personagem da Navarro. Esse caso em aberto com as ligações que vão ter agora, né? E aí, galera, pô, isso não é spoiler porque isso tá no que eu acabei de falar antes, que a HBO já liberou, que é o preview, né? Dos episódios que virão pra frente. Existem ligações que vão ter, né, do corpo da Anne com ligações no corpo agora, né, dos nossos cientistas ali que foram descobertos ali no gelo. E essas ligações todas vão levar aquela grande pergunta, né, entre a fé e a ciência, digamos assim, né, tanto falada e tanto mencionada assim, tantas obras e tudo mais assim. O que é realmente real e o que é realmente esse diferente. E esse diferente a gente é entrando nesse mundo espiritual ali. Porque pode muito bem ser um serial killer, pode, mas quem seria por trás para fazer todas aquelas coisas que estão acontecendo ali? Porque o prólogo já instiga isso, né? A Rose, a personagem da Rose instiga isso, né? Onde estão os cientistas instiga muito isso. Então essas peças ali, elas vão ficar o tempo todo brincando também, como se fosse um grande muro, né? Pra gente ficar com o pé um pouco mais nessa realidade, pra gente ir pro outro lado do muro e começar a colocar o pé também nesse lado completamente espiritual e tudo mais, assim. E isso eu acho muito massa. Ou seja, para acontecer isso tudo com força, por isso que eu gosto desse primeiro episódio, focar bastante para não só apresentar as personagens ali, mas desenvolver elas com esse aspecto muito pé no chão, cotidiano, o drama e a gente já entendendo essas consequências ali muito duras para essas duas protagonistas ali. E obviamente que tem coisas já, por exemplo, de personagens que estão em volta ali da polícia, e isso vai muito pro Hank Prior, que é o cara, o John Hanks, que quem, né, começar a pensar assim, cara, já viu ele em outras tantas produções ali.
que é uma coisa muito massa, assim, ele é um baita de um ator também, e dá pra entender que ele vai ter um papel fundamental também em alguns segredos que acontecem, não só por ele estar lá, né, com muitos arquivos guardados lá na sua casa, de ter retirado, não ter devolvido por causa de algo que aconteceu antes, e daí ele foi responsável por proteger os arquivos e levar para sua casa, mas tem algo a mais que ele sabe, ele tem elementos ali a mais que ele sabe também. E acredito que não só ele, acredito que o filho o dele também, né? O Peter também vai ter coisas assim que vão ser interessantes, né? E tem algumas peças que a gente vai ver crescer em escala à medida que essa investigação começar a ter uma propagação maior, porque vão entrar outros personagens ali também, né? E esses outros personagens vão cada vez mais aumentar essa escala de tudo que está acontecendo ali, mas sempre centrado numa coisa que é muito importante, né? Esses dois casos diferentes que têm essas ligações, o caso da Anne lá atrás pela Navarro, o caso agora, né, do cientista e tudo mais pela Danvers. Essas duas, elas vão se unir muito para conseguir resolver algo que parece ter uma ligação além. E essa ligação além, eu acredito muito que não vai ficar com um pé só na realidade e também não só com um pé nesse lado mais espiritual. Eu acredito que vai ter uma ligação violenta com essas duas coisas aqui. Violenta. E o ela acordou é talvez assim a maior pergunta de quem é ela, né? Não só da pessoa, da figura, do que representa assim, mas por que ela acordou está colocado no começo, no prólogo, lá para os cientistas, por que isso está colocado depois lá no quadro, por que isso remete, né, para Danvers e para Navarro, quando elas têm aquele momento lá de ouvir, né, o ela acordou, e o ela acordou parece muito vindo, né, da mesma fala que tem lá antes, em relação ao cientista, né, no prólogo do episódio lá. Então, essa pergunta também, assim, sabe? São tantas coisas que vão pipocar daqui pra frente que eu acho que vai ser muito massa junto. E, galera, não esqueçam, assim, ó, sempre que o episódio for liberado na HBO e na HBO Max, né, você já sabe como é que funciona, logo depois, crítica completa liberada aqui no canal já, venham aqui pra gente poder conversar, poder ir juntando esse quebra-cabeça junto e tudo mais. Obviamente que todas as informações que foram saindo agora durante a semana, né, nos portais americanos, entrevistas e tudo mais, vou trazendo também em vídeos especiais pra gente ir comentando e fomentando cada vez mais. Pô, cara, True Detective voltou de uma maneira, assim, que eu gostei bastante, né? Obviamente que eu tenho um carinho muito especial pra primeira temporada, gostei com ressalvas, depois eu reassisti a segunda temporada, gosto, entendo que ela tem essa função, né? Acho que o maior problema pra segunda temporada foi realmente vir após a primeira, que é bizarro, né? Mas por carregar o nome True Detective ali, simplesmente parecia muito que ela iria carregar essas partes todas de ter esse por trás do crime, dos assassinatos, tudo mais, e esse lado do oculto, esse lado do misterioso, esse lado do espiritual, como era na primeira temporada. E não, era uma história completamente diferente. E a terceira temporada ela volta ali com elementos básicos, né, que fizeram a primeira temporada funcionar tão bem, mas também, assim, ela vem num ritmo que é um pouquinho diferente, assim. Então, cada uma tem uma particularidade fundamental para funcionar. E acredito que essa mudança grande, como eu falei no início da crítica aqui, sai no Isolato, entra, né, agora já eu esqueci completamente, são muitos nomes, né, da Issa Lopes aqui, entrando como essa grande showrunner aqui da parte de quarta temporada Terra Noturna, entendeu? E até o subtítulo ter um Terra Noturna junto de True Detective é para fomentar que é algo novo desse universo aqui que a gente já viu antes, mas é algo novo, algo fechado aqui. Também para aproveitar, digamos assim, uma visão diferente em relação ao que já aconteceu antes desse universo do mais, para ter uma diferenciação. E acho que funciona muito bem para começo. As primeiras impressões quando eu fiz, tá, dos críticos americanos, ele ainda estava em 100% no Rotten Tomatoes. Obviamente que deu uma baixada, porque não existe nenhum tipo de série, filme, obra por completo que vá realmente ter uma aprovação de 100%, seja de crítica, seja de público, é uma coisa absolutamente normal, mas ele continua uma pontuação muito alta e, pô, tô muito, 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 cara, ansioso para ver essa sequência, toda essa grande jornada aqui. Galera, coloca nos comentários o que acharam dessa estreia desse primeiro episódio aqui de Terra Noturna. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.